bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Café com História. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa, gente, sabe aquela pessoa, assim, você pensa, ele já nasceu com o microfone na mão, já é um comunicador nato? É com essa pessoa que nós vamos conversar hoje. Seja bem-vindo, Lucas Lima, o nosso convidado especial depois de muitos meses, né? Que a gente ficou agendando e reagendando. Prazer todo meu falar com a senhora que onde eu vou testemunho foi uma bênção na minha vida, é uma bênção na vida da nossa cidade e é muito bacana falar um pouquinho da minha história para quem não conhece ainda. Muita gente já conhece, mas tem muita gente que não conhece ainda. Tem muita gente que não conhece. E tem coisas que a gente acaba, né, soltando, coisas que talvez você falou antes. Eu quero um segredo, Lucas. Sim. Vamos descobrir um segredo do Lucas hoje. Vamos sim. Alguma coisa que talvez ainda não foi dita. Por quê? Lucas, o podcast Café com Histórias, ele é exatamente sobre isso. Mostrar o bastidor. Às vezes a gente vê as pessoas no palco igual. Quem vê o Lucas, esse cara, né, que está indo super bem na vida, decidiu perder peso, perdeu, não teve o menor problema, não teve a menor dificuldade, não tem dificuldade na vida. E aí olha para o Lucas e fala assim, nossa, a vida dele tá linda e a minha tá um caos. Só que não, né, Lucas? Só que não. Todo mundo tem as suas dificuldades e os seus bastidores. Sim. Né? E é uma luta constante, né, Tereza? Uma luta constante. Todos os dias nós temos algum tipo de problema ou de dificuldade. Só que hoje, com as redes sociais, a gente vê que as pessoas elas estão sempre olhando o palco do outro. E esquece que nem tudo é palco. Nem tudo é palco. Nem toda grama do vizinho é verde. Não, como aparenta ser. Não, de jeito nenhum. E por isso nós estamos aqui hoje. A gente quer conhecer um pouquinho do Lucas. Como é que foi a sua infância, Lucas? Eu sei que você não é de Araguaína, porque eu me lembro quando você chegou. Eu sou de Araguaína. Mas como assim? Sou de Araguaína. Mas quando você chegou, eu te recebi aqui, como foi isso? Eu acho que foi quando eu comecei na TV que nós nos conhecemos. Mas você é daqui? Sou de Araguaína, nascido em Araguaína. E sempre morou aqui? Sempre morei aqui. 1993, tenho 32 anos. Jovem. Nasci aqui em Araguaína, ali no bairro JK, que é o primeiro bairro de Araguaína. Minha família é uma família tradicional do JK. E a gente tem uma história que se confunde muito com a história do cidadão de Araguaína, né? O Lucas Lima teve uma infância desafiadora, porque eu perdi meu pai aos 11 anos de idade. Muito jovem. Meu pai tinha 42 anos quando meu pai morreu. E de quê? Meu pai morreu de um infarto, né? Meu Deus, muito novo. Muito novo, estava trabalhando, inclusive, ele era mestre de obra do Rossini. O Rossini a cidade inteira conhece. Todo mundo conhece. E meu pai estava trabalhando em uma fazenda dele no Pará, numa sexta-feira, e ele infartou quando estava escovando os dentes. Era por volta de 6h30 da tarde, e ele foi encontrado já morto dentro do banheiro. Mas antes disso, a gente sempre teve uma vida de muito trabalho, né? Quem é do JK, quem é mais antigo de Araguaína, sabe que o Lucas Lima, eu com 8 anos de idade, eu já vendia salgados na feira do JK, vendia espetinho, tinha um carrinho o espetinho do Luquinhas, que era um carrinho de espetinho de geladeira, e que a gente vendia. Nos finais de semana, a gente vendia o espetinho e o salgado na feira, mas durante a semana a gente vendia, eu não sei se a senhora lembra, mas quem é de Araguaína há muito tempo, vai lembrar que tinha um Detran lá no JK, lá em cima. Então, todo finalzinho do dia eu vendia espetinho ali, a gente tinha um carrinho de espetinho. E sempre... Que época é isso? Eu cheguei aqui em 2011. Não, isso é lá antes, 2000, né? 2003, 2002, 2003. Muito novo, com 8 anos de idade eu já vendia salgado, né? Quem fazia o salgado? Quem se fazia os salgados era minha avó, né, que fazia o salgado. E com 12 anos, assim que meu pai morreu, eu parei de vender salgado. Ainda fiquei um ano vendendo salgado. E aí veio a ideia de vender espetinho. O espetinho quem produzia era eu com minha mãe. Minha mãe era professora da rede estadual, hoje é aposentada, mas me auxiliava na produção do espetinho. Mas do meio para o fim eu mesmo que fazia, comprava a carne, vinha no entroncamento de ônibus, muito novo, e vendia espetinho até os 16 anos. Ali naquela região do JK, vendia 30 espetinhos, 70, e no final já vendia mais de 100 espetinhos todo dia. Você tem irmão? Tem um irmão. Todos? Um irmão. Só um irmão. E ele também tem essa pegada aqui de
cedo começar ou você é o primeiro da família Não, que teve esse instinto, vamos dizer assim? não, ele também vendia salgado na época na feira. Sempre foi. A gente sempre gostou muito de ter o dinheiro da gente, né? De trabalhar, de correr atrás. E depois que o pai morreu, Aí já a não era mais situação opção. era uma necessidade, porque minha mãe era professora e ela só bancava os mimos de casa. Então, que toda a estrutura era do pai. Quando o pai morreu, a realidade mudou. Então, o trabalho sempre foi algo muito necessário e sempre muito importante. Sempre me habituei. Eu até brinco com os meninos. Eu tenho 32 anos, mas eu trabalho desde os 8. Já tinha que estar aposentado. Se tivesse contribuído, já tinha muito tempo de contribuição. Mas a nossa luta, ela vem desde muito cedo, né? Eu jurava que naquela época que eu te conheci, que você estava mudando para cá. Não, Até não. hoje, tá vendo? Gente, sempre tem algo pra gente descobrir. Sempre tem algo Eu novo. conheço o Lucas há quanto tempo, né? Tem muito Tem tempo, tem e muito foi tempo. através de um imóvel lá no setor JK. Lá no JK que eu aluguei uma casa que estava na sua imobiliária e em seguida a senhora anunciou comigo, ficou anunciando comigo um ano que eu até já testemunhei para ela. Meu primeiro carro eu comprei com o anúncio da imobiliária Postiga, ela me deu o cheque, né? Era o Ricardo na época que assinava, e foi lá que eu comprei meu primeiro Fiat Uno. Eu tinha uma motinha e na época eu estava no Canal 9 ainda com o Pastor Bueno, a gente era sócio de uma televisão e ele falou, esse daqui é para você comprar seu carro. E eu fui lá e comprei o carro, inclusive lhe agradeci já ao Ricardo por ter sido essa bênção na minha vida. Bacana, Lucas. E aí você, depois do espetinho, o que veio na sua vida? Depois do espetinho, o Lucas sempre foi muito inquieto, né? Você sempre foi esse comunicador? Sempre. A sensação que a gente tem é que você nasceu com microfone. Eu com... Antes de meu pai morrer, eu discursava em palanque político do César Halun. Na época, meu pai era apaixonado pelo César. Na época, o César, meu primeiro carrinho de espetinho, quem me deu foi o César, que a gente não tinha condição. O César mandou fazer o carrinho, deu o carrinho para mim. Mas eu sempre fui esse cara muito comunicativo, né? Com o passar do tempo, você vai aperfeiçoando, você vai sendo mais polido, mais experiente, você vai aprendendo a discernir o que precisa ser falado. Eu era um cara que agia muito pela impulsividade, já cometi muitos erros, e já coloquei até minha vida em risco, porque antigamente eu esfregava o microfone na casa de bandido aqui em Araguaína. Sério? Eu era muito doidão, Tereza. Era ousado. Ousado, mas aí com o tempo você vai. Depois que casou também. Você olha para os filhos, você pensa que você pode fazer como eu faço o jornalismo comunitário, como a gente leva a alegria para as pessoas, mas de uma maneira correta também, inclusive. E Lucas, então você era ousado. Ousado até demais, né, dona Tereza? Então, assim, mas com o tempo você vai aprendendo, você vai pensando, e eu acho que a cidade quer isso também, que é uma comunicação mais assertiva, que é alguém que... Eu tenho um jeito diferente de todo mundo da televisão. Eu acho que todo mundo tem um jeito em Araguaína, todo mundo tem um público, mas eu acho que nós conquistamos a cidade pela nossa alegria. E é um desafio ser alegre na TV. Levar alegria para as pessoas, e tem dia que eu recebo mensagem, tem dia que a gente não está bem, tem dia que eu vou, a gente mantém. E as pessoas já percebem, eu recebo mensagem de ouvinte do rádio, de telespectador na televisão, falando, Lucas, tá tudo bem? O que foi? Porque é aquilo, Lucas, que eu percebo. As pessoas, elas te veem todos os dias. Sim. Então, você, na vida dessa pessoa, você já faz parte da vida dela. Do cotidiano. Do cotidiano. Ela é como se fosse sua amiga íntima. Sim. No dia que o Lucas não está bem, a pessoa percebe. Sim, percebe. Uai, o que aconteceu com meu amigo Lucas? Gente que nunca me viu pessoalmente, por exemplo, me chega, quer me abraçar, e eu amo isso, porque a gente tem esse contato diário, né, na televisão. Sim, as pessoas te veem todo isso, inclusive nas redes hoje a gente tem principalmente no Facebook, que é esse público mais 40, mais 50, o pessoal gosta muito. Hoje a gente também faz muito sucesso no TikTok, todo o nosso material da TV vai para o TikTok. Então, graças a Deus, esse contato, esse amor, porque eu acho que a Araguaína que é diferente, né? A gente anda muito, mas a Araguaína parece que tem um amor especial às pessoas, o dado, o respeito, e isso nos alegra muito, né? Fazer televisão é maravilhoso. Lucas, nós vamos voltar, nós já estamos na televisão, mas eu tô lá no Lucas que vendia espetinho ainda com 16 anos. O que aconteceu? O Lucas vendia salgado, depois foi vender espetinho, e depois? O que o Lucas resolveu fazer? O Lucas era muito
tinha muita dificuldade na escola, eu acho que até por causa do TDAH, muita dificuldade de se concentrar, de ficar 4 horas ali numa cadeira. Passava um mosquito, você voava junto Não, com ele. antes dele vir eu já estava voando. E aí a minha mãe é professora, então assim, todo mundo queria. A cobrança é maior. Esse menino só dá trabalho, esse menino só isso, aquilo, esse menino só vive no corredor. Mas na verdade era uma inquietação que hoje a medicina, a ciência, ela já compreende, né? Naquela época era falta de peia, era falta de peia. Não tinha diagnóstico. Não tinha diagnóstico. Então a criança ela era desatenta e era mil coisas, mas mil coisas. Mas assim, a gente rompeu, né? E fui estudar. E com 18 anos, um amigo meu falou o seguinte: Lucas, está precisando de um repórter lá na Rede TV. Você estava estudando o segundo grau. Segundo grau, tá precisando de um repórter lá na Rede TV e tu se encaixa. Falante, comunicativo. Aí não, mas tu lá, o seguinte, para tu receber, tu tem que vender. Falei, como assim? Não, lá ele não tem dinheiro para pagar, não. Lá tu tem que vender uma cota e o que for da cota é teu salário. Aí rapaz, e aqui é um pingo para quem tá molhado. Não, já vendeu um salgadinho, já vendeu espetinho, uma cota, é tranquilo. E aí deu certo, a gente começou na época, era o programa Agora com o Tomás Xavier. Tomás foi a primeira pessoa que me deu oportunidade. Em seguida, a Magna Cavalcante do programa Rota me deu a oportunidade de apresentar. Eu só era repórter. Um dia a Magna, eu acho que era mês de julho, inclusive, tava indo pra praia e falou: Lucas, tu quer apresentar? Rapaz, eu falei, mas onde que eu não quero uma oportunidade dessa? E ela me deu a oportunidade, apresentei o programa lá, programa Rota. Sou muito grato à Magna. Isso é 2014. Eu já estava aqui. Já estava, 12 anos, tem 12 anos isso. É 2014. E depois ali eu fui crescendo na casa, a Silene me abriu muitas portas, que é a dona da Rede TV, que era a Rede TV, hoje é uma outra emissora. Uhum. E aí a gente foi conquistando, né? Foi fazendo um trabalho e você vai rompendo, porque você vai crescendo, você não tem como ficar no mesmo ambiente, né? E aí eu fui crescendo, aí fui para a Band, tive o primeiro programa de manhã, que era o Bom Dia 54, às 6 horas da manhã. Ninguém queria fazer programa de manhã, porque era só rádio na cabeça do povo. Não, de manhã cedo é só rádio, é fazenda, o pessoal vai trabalhar. E foi um estouro, né, na Band. Aí a gente já rodou por muitos canais, né? E não tem emissora própria, então o nosso programa é terceirizado. A gente compra o horário e faz o programa. Então a gente tem um trabalho, hoje a gente já passou pelo SBT, graças a Deus deixamos uma boa marca. Hoje nós estamos na Record, mas já passei pela Rede TV, pela TV Araguaína. Conheço praticamente todos os canais da cidade. Todos os horários já fiz programa. 6 da manhã, 7 da manhã, 8, 11, meio-dia, 1 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, 8 da noite. Eu conheço todos os horários. Lucas, você fez faculdade, você foi para comunicação e ficou? Não, foi essa parte? Eu fui para comunicação, tentei cursar administração, não consegui. Fiz ali 2 anos de administração de empresas, mas muito inquieto, com a mente muito inquieta. E agora estou fazendo faculdade, estou cursando jornalismo. Que bacana. Né? Com a ajuda da esposa e toda uma logística, porque para se concentrar para estudar até hoje. Hoje já melhorei bastante, mas aí estamos no desafio de concluir essa missão com esse empurrão dela, que é minha maior incentivadora, que é minha parceira, que me ajuda demais. E aí a gente está cursando jornalismo para se aperfeiçoar melhor nessa área que a gente vive e para dar uma melhor resposta, né, para quem acredita na gente. A gente, graças a Deus, a gente tem muitos anunciantes em Araguaína, muitas empresas que nos acreditam no nosso trabalho. Hoje é um trabalho a nível de estado, nós estamos lá com 4 milhões de visualização no Instagram, no Facebook também milhões de visualização. Estamos não só na TV agora, um desafio no rádio também, que é na hora do almoço, de 11 da tarde, de 11 da manhã a 1 da tarde. Então é um desafio muito grande. A gente vai se aperfeiçoando e estamos aí no desafio de concluir jornalismo. Mas fora isso, não quero fazer mais nenhuma outra faculdade, não. Tá bom. Já tá bom. Você casou tem quanto tempo? Você falou da sua esposa. E uma coisa que eu acho, sabe, Lucas? Eu sou casada há 38 anos. E às vezes eu falo,
Às vezes eu preciso que o meu marido acredite mais em mim do que eu mesma, em algumas situações. Eu acho que pelo que você falou, talvez é mais ou menos isso, esse Isso. incentivo que a sua esposa te dá. A Lana, eu digo, eu brinco que ela é vitoriosa, mas eu que sou vitorioso por ter ela. Eu tô com a Lana, nós temos 8 anos, Se 2 conheceram filhos, aqui em Araguaína? nos conhecemos aqui em Araguaína. E durante esse processo, até de busca, de saber às vezes das dores, dos sentimentos, eu fui diagnosticado com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Há quanto E tempo? 3 anos que eu fui diagnosticado com isso, mas uma luta constante que eu já vinha. E aí até que uma psiquiatra aqui da nossa cidade, a doutora Natália, chegou a esse diagnóstico. Qual que era a luta? Porque, Lucas, você é essa pessoa falante, super Sim, extrovertida e que está sempre de bem com a vida. sim, Assim, eu nunca vi o Lucas triste, sim, macamujo. Nossa, tirei essa palavra do sim, baú, né? Mas nunca vi sim. o Lucas sempre bem. O que você sentia? Porque eu acho que é importante, sabe, Lucas, a gente falar isso também, por quê? Porque talvez tem pessoas que te conhecem que têm talvez a mesma situação, vivem o mesmo problema e não busca porque acha que é normal. Não é Sim. normal. Quais eram os seus sintomas? Tereza, um sintoma, um misto de depressão com ansiedade. Depressão já é ruim, É ansiedade é horrível. pior ainda, mas aquele misto de não querer sair de dentro do quarto, de se fechar os ambientes. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, você ia fazer uma inauguração na sua empresa, você anunciava comigo, você me convidava, eu ia na porta da tua empresa, quando eu via que tinha muita gente, eu voltava para casa, Isso arrumado. bloqueava até o seu desempenho na função. Demais, demais, me bloqueou muito. E uma ansiedade exacerbada, que não tinha controle. Eu tinha uma reunião contigo hoje. Eu sofria por antecedência 3 dias, ia para a reunião, dava tudo certo, mas ficava mais uma semana doente pela ansiedade que eu criei, a negatividade na cabeça. Então eu passei muito por isso. E fora situação de se trancar mesmo, de não querer sair de dentro do quarto, de ficar dentro de casa. Passei por muitos momentos difíceis, muitos mesmo. Inclusive passei por dificuldade financeira, porque com o tempo eu fui perdendo anunciante, fui perdendo cliente. A gente vive de mídia. Claro. Aqui não A existe, sua vida é isso. aqui não existe uma mágica, né? A gente vive do comércio de Araguaína, que graças a Deus confia no nosso trabalho, e bons empresários que, quando souberam que eu estava passando por isso, tiveram uma compreensão, assim, foram bênção na minha vida. E a Lana foi esse fator assim importante demais, de me levantar, de orar comigo, de determinar a cura, a libertação, de me incentivar a procurar ajuda médica, Que é difícil, né, que é Lucas? muito difícil, porque a gente fica pensando, rapaz, será que é isso mesmo? Aí você tem gente que espiritualiza, será que não é o demônio? Sim, é E, muito comum isso, e inclusive. então assim, mas existe muito também. Às vezes você não cumpre o propósito e Deus quer te alinhar. Eu compreendo isso e eu entendo que parte desse processo foi Deus também querendo me alinhar, me levar para o propósito. Eu entendo isso, mas entendo que tinha também ali um pouco muito nessa questão emocional de reorganizar as emoções, de delimitar situações, porque eu era um cara muito permissível, eu sempre dizia sim, eu tinha dificuldade em dizer não. Às vezes eu ficava constrangido para agradar o outro, para não ver o outro triste, mas eu ficava triste. Muitas vezes, quando a gente diz sim para o outro, a gente está dizendo não para a Sim. gente. A verdade é E essa, né? aí, mas assim, Lucas, quando você melhorou? Tem um ano. Um ano, comecei, após esse diagnóstico, eu conheci o Dr. Tiago Albuquerque, que hoje ele tem o primeiro tratamento de neuromodulação da região norte do Brasil, Conheço ele, que inclusive foi, quero conversar com que ele, foi porque é sensacional. extraordinário. Inclusive, eu tenho um filho autista de 6 anos que fez esse tratamento e eu fiz o tratamento de neuromodulação. Tereza, eu tenho 10 anos que eu não sabia o que era ter férias, de você tirar uma semana e descansar. E depois que eu fiz o tratamento de neuromodulação, minha vida mudou. E conta para mim, como que foi? Porque você passando por toda essa turbulência emocional. A Sim, gente sabe que quando um dos cônjuges está passando por essa turbulência emocional, afeta toda a família, toda a seja o homem ou a família, mulher. Sua mulher ficou ali firme, firme. segurando as pontas. Sim, Mas, ao mesmo tempo, você tem duas crianças.
e um deles é autista. Sim. Como é que foi? O diagnóstico foi no meio Não, disso. isso foi um combo, né? Sim. Tipo assim, uma tempestade perfeita. Sim. Porque você com diagnóstico passando por um momento difícil, ainda Sim. não diagnosticado, e o seu filho com autismo, que a gente sabe que também é um desafio para a família. Grandioso, é um desafio grandioso. Como que foi viver tudo isso, Lucas? Muito dolorido, muito doloroso, porque assim, tinha um almoço numa chácara com a família, eu não ia. Tinha um jantar na casa de um familiar, eu não ia. A minha família ia para minha casa, eu ficava dentro do quarto. Então, até hoje, assim, hoje eu aproveito cada momento. Mas assim, foi muito dolorido, eu perdi muito tempo, muita oportunidade. Então, assim, por isso que eu sempre falo para todo mundo, se você tem um final de semana, aproveite, curta a sua família, conta você vai pagar na segunda-feira, você renegocia na segunda-feira, mas você tem que viver. Mas o momento é importante demais. Mas foi muito dolorido, foi muito dolorido. Eu lembro que, inclusive, nós passamos muita dificuldade financeira no meio de tudo isso. Você imagina, eu doente, o menino começando a dar das crises, a gente não tinha um diagnóstico ainda, com 3 anos de idade. Também não tinha o seu? Não tinha o meu. Numa crise financeira danada. Não, se eu olhava para o lado, eu não via solução. Eu falei, estou pagando aqui um castigo, parece que eu feri o céu, mas com o tempo você vai respirando, e aí entra os bons amigos, aí entra a esposa. Eu tenho bons parceiros que Apóstolo Bueno Júnior, Pastor Bueno, quantas vezes 4 horas da manhã eu inquieto, com a mente inquieta, eu ligava para o Bueno, ele me atendia. 4 da manhã eu ia para a porta do consultório dele 6, ele só chegava 8. Eu já estava lá sentado na calçada, esperando abrir. Foi a mão de Deus na minha vida, a orientação certa, na dose certa, no momento certo. Tive tantos parceiros, Tereza, que eu não posso falar o nome, senão vão ficar zangados comigo. Claro. Vai sempre esquecer alguém. Sempre esquecer alguém, mas tantas pessoas de Deus, assim. Mas assim, primeiro a família da Alana, que foi assim, são meus braços direitos em Araguaína. Se eu tenho um evento, a gente faz muito evento nos bairros, né? O programa faz isso. Ele tem uma característica, você vai ver, quem está lá é a família da Alana comigo. Eu tenho festa das crianças no JK, nos bairros ali perto, quem está lá é a família da Alana comigo, distribuindo pipoca, fazendo torta, refrigerante. Tem um problema, quem está lá são eles também. Então, sou muito grato. A Alana foi e é uma mulher extraordinária. Hoje, empresária, botei ela numa missão. Eu já botei ela de tudo. Quando eu conheci ela, eu botei ela na televisão, ela travada, não dava conta de falar. Eu falei, você vai falar. Hoje ela vai ter que falar aqui, viu, querida? Daqui a pouco ela vai falar. E aí eu botei para falar, ficou 1 ano comigo na TV. Ela entendeu que não é a vida dela a televisão, mas que foi importante para ela nesse processo. Hoje ela é empresária, está abrindo a 2ª loja aí no mês de agosto, que vamos lá, vai ser uma festa grande. Mas assim, Deus tem sido muito maravilhoso comigo, muito maravilhoso. Lucas, você passa por dificuldade? Passo por aflição. Passa, Lucas. Passo por dor, por angústia. Assim como você que é empresária sabe que tem dia que não vende, tem dia que o negócio não fecha, o boleto tem que ser pago, você olha para o céu, mas tudo tem um propósito. E Deus tem feito muito na minha vida. Eu estou iniciando um novo ciclo da minha vida, Tereza, e a Alana sabe disso, e a loja é um propósito. Nós não estamos com a loja para ganhar dinheiro, nós estamos lá para ser bênção na vida das pessoas. Deus já nos dá, através da comunicação, a graça de nós vivermos. E nós escolhemos Araguaína Suplementos como forma de abençoar outras vidas, de levar esperança, de levar conforto, alívio. Você sabe, atendimento. Hoje a Alana até estava me contando que recebeu um idoso, um ouvinte do rádio, ficou lá mais de 1 hora, né? E o cara desabafando e conversando. E eu falei, você é fisioterapeuta, mas você virou terapeuta. Terapeuta, padre, pastor, juiz. A gente que é empresário, a gente é um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Então, assim, tem sido mesmo edificante o que Deus tem feito na nossa vida, mas é luta. A gente enfrenta luta, o que mantém a gente de pé é oração à noite, oração na madrugada, jejum, campanha, abstinência de carne, de comida, de refrigerante.
a gente faz tudo isso para chegar no objetivo. E às vezes a cidade não sabe, porque a gente não vai fazer vídeo, fala, eu estou de jejum de carne vermelha. A gente faz jejum, e é importante, né? Se a gente quer conquistar um objetivo, a gente precisa renunciar a algumas coisas, e a gente faz muito isso lá em casa. A gente faz jejum de 90 dias, de 120 dias, já ficamos um ano sem comer carne vermelha, já ficamos, estamos agora 9 meses sem pizza, sem sanduíche, sem massa, no propósito, porque nós queremos alcançar algo maior e nós entendemos que para alcançar algo maior, a gente precisa de algumas renúncias. Passar pelo processo. Lucas, e como você falou, tudo tem um processo. Tudo tem um processo. E quando teve o seu diagnóstico, o diagnóstico do seu menino, ele é autista nível de suporte 1. Grau 1, isso. Ótimo. Existem as nuances, né? Isso. Do grau 1, do grau 2. E hoje vocês conseguem conviver tranquilamente. Tranquilo. Eles estão bem, como você falou. Bem. Estão regulados emocionalmente. Regulado. Ele perdeu agora, assim que ele começou o tratamento de neuromodulação, ele perdeu de cara 12 quilos, porque ele comia demais, ele era muito ansioso. Ele comia compulsivamente. De forma compulsiva, sem estar com fome, ele pedia. Então, assim, tava uma criança de 6 anos que vestia 12, hoje está vestindo 8, está pertinho. Já está bem mais perto. Já tem bem mais perto. Regulou. É um desafio todos os dias, porque o autismo, o TDAH é uma inflamação no cérebro, a gente precisa entender isso. E, para melhorar, precisa desinflamar. E aí entra os alimentos que muita gente não sabe, que inflamam o cérebro, inflamam o corpo e que prejudicam no dia a dia dessa criança. E aí as telas, que é um desafio que, graças ao nosso Deus, a gente conseguiu praticamente zerar hoje lá em casa a tela. Parabéns. Celular, telefone, mas isso exige muito, exige tempo de você acompanhar, de você ter escola, de você desenhar. É muito. Eu vou te contar uma coisa, e eu falo, inclusive falei para o Marcos esse dia que nós temos que criar, eu vou falar para o prefeito Wagner isso, nós temos que criar uma linha em Araguaína, um trabalho voltado para os pais e para as mães das crianças autistas, porque esse povo está para enlouquecer, esse povo está para endoidar. Não é fácil. Eu convivo com algumas famílias, conheço. A família fica toda doente. É um adoecimento familiar. Se não tiver um acompanhamento para a família, e muitas mães que são mães solo, né? Mãe solo, e o celular vira o refúgio, o YouTube só tem coisa que não presta, contamina o menino começa a falar palavrão, a fazer coisa errada. Então, assim, hoje, graças a Deus, ele melhorou. Eu não vou dizer 100%, mas de 80% a 90%, está no tratamento ainda, numa renúncia muito grande, assim como eu melhorei. A neuromodulação foi uma virada de chave na minha vida, assim, algo extraordinário, e nós estamos buscando todo dia aperfeiçoar. Hoje é uma alimentação diferente, não come leite, não come glúten, uma alimentação sadia, o arroz, feijão, a carne ele come. Não come açúcar, tirou tudo que tem açúcar, então assim, muito desafiador, não é brincadeira, tem que estar alinhado, porque senão a corda quebra. Com certeza. Corda quebra. Você perdeu muito quilo, né? Muito quilo. Eu perdi eu conto 32, mas eu tô com 89, eu estava com 132 em fevereiro de 2025. É um processo muito desafiador e foi importante para as minhas emoções. Porque o que eu comia, na verdade, eram as emoções, a ansiedade, de querer resolver os problemas e não conseguir resolver, e eu comia isso. E você também era, vamos dizer assim, uma pessoa que comia por impulsividade. Não desregulado. Comia demais, eu ia comer, todo mundo comia espetinho completo, eu comia 3. 3 espetinhos completos? Tranquilo. Alana, 3 Todo mundo comia um X salada, eu comia 2 X tudo. Meu Deus. Entendeu? E achava ruim ainda quando alguém olhava pra mim assim, eu parecendo um hipopótamozão inchado. Entendeu? Usando extra GG. Mas assim, o emagrecimento mudou também, foi uma virada de chave na minha vida. Porque você imagina, você usar extra GG, eu estou usando M hoje. E você, uma coisa que eu te falei quando você chegou, você emagreceu com uma aparência saudável. Não tô com cara de doente. Não tá, porque tem gente que às vezes nesse processo de emagrecimento fica abatido, fica, né?
acontece muitas Mas vezes. isso, Mas Tereza, você emagreceu com aparência saudável, isso é muito importante, E porque me- também mexe na autoestima, né? mexe, mas não é fazendo jabá pro doutor Tiago, não. Mas a importância do acompanhamento, porque hoje virou febre de canetinha, Sim. compra na esquina, ele não tem uma regulação de vitaminas, de hormônios, só emagrece, perde massa magra, não faz uma suplementação. É lógico, eu sei que é caro ter um acompanhamento médico, não é barato. Claro. Mas tem muita gente que com 6 meses está voltando, porque tomou só o Monjaro, a canetinha, e não fez um tratamento completo. E eu tive a bênção de ter o Dr. Tiago na minha vida, que é assim, um cara que me acompanha até hoje, que regula, foi um cara que regulou, principalmente, pra você ter ideia, meu ácido úrico era 12, né? As pernas pegavam fogo. Então, assim, colesterol alto, triglicéridos alto, pré-diabético. Seu pai infartou aos 42 anos. Você, um forte candidato a Candidatíssimo. Candidato com campanha registrada. Para deixar a lona de você. Sangue de Jesus tem poder. Não, porque não sem dúvida. Achar que não, é verdade. Assinando ali o atestado de óbito, na verdade, né? E Lucas, assim, uma coisa que você sempre é essa pessoa alegre e extrovertida. E eu fico imaginando você passando por todo esse processo e tendo que sair de casa e vestir a capa da alegria. Da pessoa, né, bem-humorada que você é, para fazer todos os programas, fazer tudo aquilo que você fazia. É um desafio muito grande, né? É desafiador, e eu já deixei, Tereza, de fazer 15 dias de programa e ficar dentro de casa. Sério? Já passei uma semana e meia sem ir na televisão, com o telefone desligado, que não queria falar com ninguém. Mas todos os dias pedindo a Deus a cura. Eu ficava dentro do quarto e eu falava para Deus que eu queria ter uma oportunidade. Eu queria ter uma oportunidade de falar dele para as pessoas. E não é virar pastor não, viu, Tereza? Pois é, né? Não Daqui a pouco você vai para a igreja. Não é virar pastor não, mas como a gente pode falar de Deus no dia a dia para as pessoas? Tem tanta gente que precisa, no nosso negócio, na televisão, no rádio. E eu tenho buscado ser isso todos os dias, levar alegria para as pessoas. E como eu recebo todo dia eu recebo mensagem falando que a minha alegria contagia, que ela ligou o rádio do carro e estava chorando, mas com a nossa alegria de uma visita transformou o dia das pessoas. E eu tenho buscado ser isso, ser bênção na vida das pessoas, mas é muito difícil. Eu até brincava com ela nesses dias, eu comecei a falar de ansiedade no Instagram, e todas as vezes que eu começava a falar, pensa numa prova 3 dias depois. Parece que o ambiente não quer que você se mova, né? Porque você está rompendo ali. E quantas pessoas eu recebi mensagem no Instagram? Lucas, o que você fala acontece comigo. Isso daqui acontece comigo no dia a dia. Então, assim, mas como forma mais de orientar, de dizer, você precisa procurar um médico, você precisa procurar um posto de saúde, você precisa procurar um pastor, um padre, você tem que pedir ajuda. Eu postei semana passada um vídeo falando exatamente sobre o ano de 2023, que para mim foi muito desafiador. Só hoje eu estou conseguindo falar o que eu vivi lá atrás. Teve pessoas, Lucas, inclusive nem meu esposo sabia exatamente o que eu estava vivendo, porque por fora estava tudo perfeito. Só que a dor da alma é uma dor que só a gente vê. Sente. Só a gente vê, só a gente sente. E muitas vezes a gente não levanta a mão e pede apoio. Sim. Não sei, talvez por orgulho, por não querer se abrir, enfim, por vários motivos. Mas só que a dor da alma, ela vai corroendo a gente por dentro. Vai machucando, ela vai machucando, e ela machuca muito. Tem pessoas muito chegadas também que falaram, Tereza, eu não sonhava que você estava vivendo isso, porque a gente que tem esse sorriso fácil, sim, as pessoas pensam que está tudo bem. Tá tudo bem. Ah, não, aquilo ali não tem problema, não. Imagina, a Tereza está sempre bem, está sempre rindo. A mulher que mais vem de casa em Araguaína. Só que não. E é muito necessário que a gente abra isso para as pessoas, porque as pessoas têm que entender e têm que pedir ajuda. Tem que levantar a mão e pedir socorro, porque sim, a gente não consegue sozinho. Tem que pedir para as pessoas certas. Também tem isso. Porque como
eu já falei o nome do Bueno, tantas pessoas que Deus foi colocando, sabe? Eu acredito que foi Deus que foi colocando. Foi colocando, e às vezes eu saía de casa desanimado e recebia do nada uma ligação de alguém que não sabia o que eu estava passando e dizia: Lucas, permanece assim, assim, assim. Aquilo ia acontecendo e assim foi transformador. Até hoje, tem dia que o desânimo bate, Claro. que eu olho assim: meu Deus do céu, eu não preciso disso tudo, para questão de coisa, questão de trabalho, essa loucura. E aí Deus fala com uma pessoa assim: permanece. Permanece, porque... E eu tenho vivido isso, né? 12 anos de televisão, esse eu acredito que foi o ano da nossa consolidação na cidade. Nós somos, inclusive, pesquisa da própria prefeitura que eu tive acesso recentemente, as nossas redes sociais, o trabalho nosso se consolidou a nível de cidade. E 12 anos não são 12 dias. É, né? Muita, como diriam os antigos, passou muita água debaixo dessa ponte. Passou muita água debaixo dessa ponte. Eu digo assim, eu até brinco com os meninos, o Vanderlan, que é o nosso parceiro, eu tô de manhã, ele tá meio-dia na Record, tem 28 anos, no mesmo horário, no mesmo canal. Então as pessoas já são habituadas a assistir ele. Eu digo, ó, vocês têm paciência, mas só tem 12. O Vanderlan tem 28. Então a gente vai construindo isso. Graças a Deus, a cidade tem muita gente nova na cidade. Então muita gente já nos acompanha. E Deus tem sido extraordinário, tem sido maravilhoso. Não tem o que reclamar não, é só agradecer mesmo. Feliz por você. Agora eu queria que você falasse 2 momentos da sua vida. O momento que você olha para trás e fala: esse foi o momento mais difícil, mais desafiador da minha vida. Consegue pontuar este momento? Eu consigo. 3 anos atrás, eu acho que foi o momento mais difícil. Mais difícil que a morte do seu pai? Foi. Porque a dor que eu sentia era também da dor da morte que não foi resolvida. Você não viveu o luto? Eu não vivi o luto porque, assim, era muito pequeno e eu já sentia falta eu até postei isso esses dias, eu já sentia falta do meu pai antes dele morrer. Por quê? Porque ele trabalhava na fazenda, ele estava aqui a cada 45 dias, ficava 10 dias em casa, era 10 dias de farra, de festa, pedreiro, obra você sabe, o cara gosta de farra e de uma cana boa. Então, os 10 dias que ele ficava era festa. Então, eu sentia falta do meu pai antes mesmo dele morrer. E ele morreu, se consolidou essa dor, esse trauma. E você não viveu o luto? E aí, você imagina, passei de 2004 para 2025, 21 anos para você resolver uma dor. O doutor Tiago vai para mim: rapaz, tu tem calma, tu passou 30 anos comendo errado. Tu tá só com 1 ano e meio, tu tá no lucro de tá bonitão desse jeito. Então é o seguinte, a gente passa uma vida com muitos traumas, com muitas dores, e às vezes a gente quer que do dia para a noite isso se resolva. E não é assim. Você começa a resolver, aí você imagina entrar numa despensa suja, 4 anos trancada, só a poeira, vai te dar uma renite, vai te dar uma febre, uma gripe. E foi assim comigo. Então, assim, 3 anos atrás foi o momento mais difícil mesmo, quando eu olhei assim, fiquei me questionando, questionei muitas vezes Deus. Foi talvez o momento que você olhou pela primeira vez para dentro de você mesmo. Para dentro e vi que eu estava ali no fundo do poço. Todo mundo me via alegre, o cara extrovertido, pensando que eu estava bem. Vi o palco, mas o bastidor, só o bagaço. Eu falo, quando a gente chega no final do dia e a gente olha para a pessoa que está no espelho, essa é a parte que dói. Essa é a parte. Eu não tinha nem coragem de olhar no espelho. Eu não tinha nem coragem. E foi muito difícil, foi muito desafiador, muito desafiador. Eu não quero nunca mais voltar para aquele lugar. Não vai. Em nome de Jesus, não quero não. E o momento mais doce da sua vida? O momento mais doce da minha vida foi quando o Davi nasceu. Davi é o primogênito, tem 6 anos. O meu sonho, eu estou no meu 2º casamento. No meu primeiro casamento eu não tive filho, mas eu sempre tive vontade demais de ter filho, de ter um lar. Eu queria ter a experiência de viver o que eu não vivi com meu pai, né? De curtir, de ter ali, de brincar. Então, assim, quando o Davi nasceu,
foi assim a concretização de um sonho, né? Quando ele nasceu foi a concretização de um sonho, porque ali eu me senti realizado, né? E hoje assim, hoje que eu me sinto mais ainda, porque você vê a evolução, vê as dificuldades que ele tinha, vê que melhorou, que tá bem. É uma bênção de Deus. E hoje nós já temos o Davi e o Caleb tem 3 anos. Eu conheci o Caleb. Caleb é um foguetão animado na TV. Realmente é um foguete. E aí nós temos uma família linda, abençoada, que Deus tem cuidado de nós, viu, Tereza? O cuidado de Deus em todos os momentos, até nos momentos de dores, o cuidado de Deus foi assim fundamental na nossa vida. Eu acho engraçado, eu vivi isso esses dias para trás. Daqui a pouco eu vou querer compartilhar também um momento. Que às vezes, quando a gente pensa que Deus meio que, né, tá ali de lado, ele está cuidando da gente em momentos, coisas que a gente nem vê, a gente não percebe, né? Porque às vezes a gente está tão no meio de tantos problemas e a gente não consegue perceber a mão de Deus o cuidado, cuidando e segurando a gente. O cuidado. Né? O cuidado é perfeito. Feliz, Lucas, por isso. Queria convidar a Luana para vir Vem aqui. Cá, Alana. Vem cá, Alana. Você hoje, querida, hoje o Lucas falou de você, fez declaração. Ela já vem por esse lado por causa do lado, já, né? É o lado da mulher. É o lado. Fez declaração. Mas tá magrinha, viu, Tereza? Tá magrinha, tá precisando, gente, eu vou ter que ir lá. Vou ter que tem que ir. Alana, o que você tem para dizer? Agora você chamou a Alana aqui, eu vou dizer que você é corajosa. Ainda bem que não foi eu que chamei, senão ele ia brigar comigo depois. Ela não vai brigar comigo, né? Porque tá tudo certo. Eu chamei. O que você pode dizer desse rapaz e desse momento que foi tão desafiador e que o Lucas falou que você foi parte fundamental nesse processo de voltar a ser o Lucas, uma pessoa muito mais estável, madura emocionalmente? Bom, assim, foi muito difícil, né? Realmente, da forma que ele falou. Só que, assim, eu nunca tive dúvidas de que a gente poderia passar por aquele momento e ser feliz como a gente nunca havia sido, né? Eu vejo, assim, que tudo de difícil que a gente passa é por algo melhor que está por vir. E isso eu aprendi com ele. Então, assim, quando eu vi ele naquela situação, às vezes eu ficava assim, mas, meu Deus, ele não pode ficar assim. Porque ele que é a alegria dessa casa, ele é que é tudo, ele que é o alicerce, ele que coloca tudo nos eixos. Assim, eu falo sempre que o Lucas, ele mudou a minha vida, né? Eu acho que eu casei bem novinha com ele, eu tinha 18 anos quando a gente começou a ficar junto, e logo a gente casou, teve o nosso filho. Então, assim, ele foi... tudo que eu sei hoje, eu aprendi, boa parte foi com ele, pelo incentivo dele. Então, quando eu vi ele num momento assim, de que ele estava realmente travado, e que ele não estava conseguindo colocar aquela expectativa e viver realmente, né, acordar, eu falei, nossa, que responsabilidade. Porque, de fato, era ele que tinha essa função, né? E aí eu me vi ali na beira do precipício, porque eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Mas agora é o momento de agir. E aí eu tentei, né? E assim a gente passou por esse momento, a gente superou, graças a Deus. Assim, a gente tem vivido. Eu digo que assim a gente tem vivido os bons momentos agora. A gente passou por tanta dificuldade que agora a gente está colhendo o fruto de tudo que a gente plantou lá atrás num momento de dificuldade, né? Então, assim, eu sou muito grata. O Lucas é uma pessoa muito abençoada. Eu sou feliz demais por ter ele na minha vida. Viu? Vai ter que... Olha, a gente vai ter que pegar esses 2 votos, essas declarações de amor. E, assim, hoje eu sou uma pessoa realizada, né? A gente tem os nossos 2 filhos. Eu falei que já tá bom, né? Porque eu queria uma menina, mas eu acredito que não vem. A gente não pode escolher, né? Então eu falei, tá ótimo, assim. Vai ter mais? Bora trabalhar, bora... E assim, tem sido muito bom, né, dividir a vida com o Lucas, a nossa casa, a nossa família, e é isso, sou muito grata, muito feliz. Graças a Deus, assim, ele hoje é uma pessoa surreal, bem melhor que antes. A alegria dele hoje é de fato, assim, eu acho que ele se curou bastante. Ele tinha muitas coisas que precisavam ser curadas, e ele se curou nesse processo. E graças a Deus, hoje ele é bem mais feliz. Assim, eu ligo pra ela e falo, olha,
Anima que nós temos que vender. Pronto, minha filha, bora lá, não dá Bora pra brincar, vender, não não. dá pra brincar não, mas ela, Tereza, tem sido uma surpresa boa. A Lana é muito dedicada e ela tem muita dificuldade em fazer as coisas mal feitas, pela metade. Isso é bom. Só que ela, às vezes, no ritmo dela, e eu falo, tem que ser no ritmo do mundo, nós temos que acelerar um pouquinho. Às vezes eu cobro, às vezes eu reclamo, mas assim, tem sido uma bênção. Os clientes lá, a gente está com a loja e os clientes gostam dela, já vão lá por causa dela, pela recomendação. Então, assim, tem sido extraordinário e sou muito grato a Deus pela vida dela. Ela é uma bênção, ela, a família dela, assim, que é extraordinário comigo, sou muito grato por eles, viu, meu amor? Também, né, querido? Você é acelerado como tal. Demais. Demais. Imagina, o No Lucas a 1000 por hora. Se a Lana fosse a 1000 também, gente, não ia dar legal. Não. Ia ter uma Tem que balançar. explosão. Alguém tem que ser mais, e aí É. vamos balanceando essa velocidade que no final dá certo. É verdade. É isso aí. Carla, pega pra mim o número do Lucas, por gentileza. Olha que Cara, chique. o seu Ricardo é mais. Gente, igual eu e Ricardo, eu sou a 1000 por hora. E ele é O mais. Ricardo já é mais contido. Então, a gente consegue equilibrar. Já são Sim. 38 Sim. anos de casados, né, gente? Oh, que maravilha. vocês vão chegar lá. Vamos Em nome sim, de em nome de Jesus. Jesus. Oi. Tem Oi. falta só 30. Só 30. Lucas, esse é um pequeno mimo do Café com História. Gente, porque eu só conheço o Caleb, Sim. eu na minha cabeça falei, vou levar a palha, eu tenho certeza que o Caleb vai comer, mas agora nem o Caleb tá comendo doce. Nenhum dos dois estão comendo doce, Mas né? olha, Caleb, tem nem o uma Davi. palha aqui que se dividir em 4, quem sabe? Dá certo. Eu vou comer antes de chegar em casa, que ele não pode nada de doce. Aí o mimozinho do Café com Histórias para vocês, dois sabores de Lindo. café, uma palha, né? Eu coloquei uma palha, agora tudo Show de bola. experimenta do nosso parceiro da Doletos, eu acho uma delícia, e ele tem algumas coisas lá que são sem açúcar também, qualquer coisa que precisa. Que legal. Show de bola. Muito obrigado, Ana Tereza, pelo convite. Perdão, eu tô enrolando ela já tem uns 6 meses, né? Mas é a agenda também, né? Uma correria, aí eu caí, me machuquei, vai, não vai. Mudei de emissora, mas Foram muitas mudanças. muitas mudanças. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua jornada. A senhora, não preciso dizer que a senhora tem uma luz. Tem uma luz diferente. A senhora é uma mulher de Deus que transmite essa presença. E eu já falei para ela que a presença dela nos agrada, nos traz paz. Que Deus possa abençoar a senhora, seu casamento, seu negócio, e que a gente construa uma jornada de muito sucesso. Amém. Obrigada, Lucas. Obrigada, Alana. Fala suas redes sociais, você já é super conhecido, mas... Segue a gente aí, que a Tereza tem muito mais gente chique. @Lucas Lima na TV, é o nosso Instagram oficial lá do programa. Lá tem notícia, tem bronca, tem tudo. Tem jornada. Tem jornada. E tem o meu pessoal que eu criei agora, que é o Lucas.vida. Lucas.Lima.vida, não sei. Lucas Vida. Que lá eu tô falando um pouquinho... Eu te sigo lá também, mas também não lembro. Eu tô falando um pouquinho... É porque é novo o Instagram. Tô falando um pouquinho sobre ansiedade, tô falando um pouquinho sobre esse domínio próprio que a gente precisa ter. E graças a Deus a gente tem alcançado muitas pessoas. Lucas.Lima.vida, tá aqui. Tá? E aí já a senhora pode organizar que nas suas próximas entrevistas, a Araguaína Suplemento vai dar os mimos também. Olha, que maravilha. Para os seus entrevistados, tá bom? Bom, obrigada. Alana, e sua rede social? Gente, a minha rede social eu sou meio offline, eu quase não uso, mas eu vou passar da Araguaína Suplementos, que eu tenho lá todo dia. Estou aparecendo lá todos os dias, tem dicas excelentes, né? Para quem está no processo de emagrecimento, para quem quer mais saúde, né? Para quem está na academia. Então a gente tem dicas excelentes lá. Araguaína.suplementos, não tem erro. Coloca lá no Instagram, segue a gente e acompanha. Eu tenho certeza que você foi inspirado por esse bate-papo aqui hoje com o Lucas. E você vê que essa pessoa que está sempre alegre, extrovertida, também passou pelos seus momentos de dificuldade. Então, não se entristeça se algum dia você não estiver tão bem assim. Sabe? Levanta a mão, pede ajuda, procura apoio, porque isso nos fortalece, né, Lucas? E saber que alguém assim, tão para cima, também já passou pelos seus momentos de vale. Já. E tem conseguido superar. Vamos superar, mais e ainda. Se o Lucas tem superado, você e eu também podemos superar. Então, curta
esse podcast, compartilhe, envia para o máximo de pessoas que você conhece, porque essa história, com certeza, vai inspirar você e muitas outras pessoas. Nós somos responsáveis também em apoiar os outros, né, Lucas? Sim. Na jornada aí de desenvolvimento pela E vida. de superação, né? E de superação. Fazer o bem. Exatamente. Obrigada, curte, compartilha. Beijo.